o que motivou essa questão do parágrafo 5º, né? Mais uma vez, não é para prender a interpretação de ninguém, mas é para a gente compreender também o seguinte, que o mercado, né? O mercado já tinha sedimentado, né, na figura do pregoeiro todo esse respeito, esse conhecimento do potencial do que o pregoeiro faz. A gente também tem que pensar isso. Muitas vezes a gente lê a nova lei de licitações com os olhos da administração pública. Claro que isso é importante, mas a gente tem que ler também com os olhos da sociedade e do mercado. Qual que vai ser a percepção? Como que o mercado vai se preparar para se portar em relação a esses procedimentos na nova lei de licitações? E aí é importante, assim, ter essa figura, não, beleza, mudou algumas coisas, mas ali continua o pregoeiro. Então, isso também, de certa maneira, traz um certo, vamos dizer assim, né? Talvez a palavra não seja essa, mas um conforto até para o próprio mercado de entender que por mais que algumas coisas tenham mudado, mas o ponto dele de referência, nessa interface da administração com o mercado, continua a ser o pregoeiro. Né? Então, essa a minha análise. E para fechar é isso, né? Na verdade, assim, na minha visão, o artigo 8º, né, ele traz ali os requisitos específicos para aquele agente de contratação, quem vai atuar na fase externa do procedimento licitatório, né? Tanto que nesse ponto também, né, Cristiano, o caput do artigo 8º passou por uma alteração, inclusive sugerida também pela própria SEGES, que é de você delimitar essa atuação do agente de contratação até a homologação, né? Ou seja, então, na verdade, para deixar ainda mais claro que essa atuação do agente de contratação se circunscreve à fase externa. Por mais que a gente tenha aquela expressão que pode gerar algum tipo de entendimento, acompanhar o trâmite, dar impulso, mas, pelo menos assim, na minha leitura, não está se atribuindo aí nenhum poder de supervisão geral do pregoeiro em relação às outras etapas do procedimento, do agente de contratação. Então, eu tenho um agente de contratação. Aí ele pode ser substituído por uma comissão, naquelas hipóteses que o próprio artigo 8º traz. No diálogo competitivo, tem que ser uma comissão, né, composta por servidores efetivos, etc. e tal. No leilão, ou é um leiloeiro ou um leiloeiro administrativo e tal. Mas, enfim, então, o parágrafo 5º do artigo 8º, ele simplesmente fala o seguinte, que o agente de contratação, quando ele for conduzir uma licitação na modalidade pregão, ele vai ser denominado pregoeiro. Então, é mais no sentido de você conservar a denominação. Mas o pregoeiro, na nova lei de licitações, ele é, na sua essência, um agente de contratação. Então, todas as regras relativas aos requisitos de designação, as suas responsabilidades, etc. e tal, se aplicam da mesma forma. É só que quando for pregão, vai ser chamado de pregoeiro e não de agente de contratação. Assim, na minha leitura, na minha humilde percepção, seria essa a relação e a inserção do pregoeiro nessa sistemática da nova lei de licitações.